Previdência. Mudanças na aposentadoria saem da Câmara sem alterações e agora seguem para o Senado. Novela Lula. Depois de um dia inteiro de expectativas, Supremo Tribunal barra a transferência do ex-presidente para Tremembé, no interior de São Paulo. Colesterol. No dia de controle da gordura ruim, a gente mostra como a alimentação e hábitos saudáveis podem salvar seu coração. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa a edição de hoje mostrando o final feliz de uma história de arrepiar. Nossa equipe esteve com o pai que foi atropelado por um motorista que fugia da polícia lá em Taguatinga. Ele estava com 2 filhos. Os 3 foram arremessados longe. As imagens são tão chocantes que é até difícil acreditar que não tiveram nada grave. A família agora só quer se recuperar do susto. As imagens da câmera de segurança mostram o Vanderly e os 2 filhos saindo do carro. Ele segura a mão das crianças e para na calçada, como se fosse mais um dia normal. Só que em poucos segundos tudo mudou. Um carro em alta velocidade invadiu a calçada e atropelou a família. O primeiro momento, quando eu sofri a batida, foi uma coisa de ser inacreditável. E o segundo momento foi quando eu estava no chão, assim que eu me levantei, saber a situação dos meus filhos. Eu talvez poderia encontrar meus 2 filhos mortos, mutilados, em péssimas condições, porque realmente foi uma batida muito violenta. As marcas do atropelamento ainda estão no corpo do pai, que se recupera do susto. Apesar das imagens impressionantes, as 2 crianças não se feriram gravemente e já voltaram à rotina normal. O pai, que foi arremessado contra o próprio carro, lembra o instinto que o fez esquecer a dor para socorrer os filhos. Na hora você quer ver seus filhos, você está vendo, você está consciente. Eu levantei, mesmo se tivesse alguma fratura, não me dificultaria levantar, porque a prioridade são meus filhos, com certeza. O caso aconteceu bem aqui nessa rua em Taguatinga. A família ia para uma aula de natação. No carro que atropelou pai e filhos estavam bandidos que fugiam da polícia. Eles tinham acabado de roubar o automóvel, mas foram presos a poucos metros daqui. Após atropelar a família, os bandidos ainda teriam atingido outros 2 carros mais à frente. Depois de serem presos, eles foram levados para a delegacia onde fizeram o teste do bafômetro, que indicou que o motorista tinha ingerido bebida alcoólica. Apesar do susto e dos hematomas, Vanderly só espera agora aproveitar e curtir esse Dia dos Pais. Dia dos Pais especial, inesquecível. Economia. A Câmara dos Deputados conclui a votação da reforma da Previdência. O projeto não sofreu qualquer alteração no segundo turno. E a bola agora está com o Senado. Minutos depois de os deputados aprovarem a reforma da Previdência em segundo turno, com uma maioria folgada, Paulo Guedes chegou ao plenário da Câmara. O ministro da Economia fez questão de cumprimentar o presidente da Casa com um abraço. Guedes agradeceu o protagonismo de Rodrigo Maia, que assumiu o papel de articulador para a aprovação da reforma, função que caberia ao próprio governo. A votação dos 8 destaques que ainda tentavam retirar pontos da reforma foi o último desafio dos parlamentares que apoiam as mudanças nas regras da Previdência. Para cada destaque, o governo precisava obter pelo menos 308 votos. Já era madrugada quando o texto base foi aprovado em segundo turno por 370 votos a 124. Na tarde desta quarta-feira, os deputados se reuniram para votar 8 destaques, sendo 7 da oposição. Um deles, do PDT, pretendia retirar a exigência de pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para alcançar o mínimo exigido, de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Por exemplo, se faltar 4 anos, o trabalhador terá que contribuir por mais 8 anos. Outro destaque do PCdoB queria derrubar a regra que autoriza o pagamento de pensão por morte inferior a um salário mínimo. Nós temos uma chance de deixar a reforma da Previdência menos ruim. Mas o governo rebateu, explicou que só quem tem outra fonte de renda formal vai receber pensão abaixo do mínimo. Ninguém nesse país, seja homem ou mulher,
ganhará menos que um salário mínimo de pensão. Por ampla maioria, os deputados praticamente carimbaram o que já havia sido aprovado no primeiro turno. Foi um trabalho coletivo de muitos deputados e deputadas que entenderam a importância da matéria, mesmo no primeiro momento com a desorganização do governo. A gente continuou tocando, continuou avançando. A reforma que sai da Câmara mantém a economia prevista pelo governo de 933 bilhões de reais em 10 anos. No início da tramitação da proposta, a economia prevista era de aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O texto segue agora para o Senado, onde deve ser encaminhado já na segunda-feira para a Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada na CCJ, a proposta seguirá direto para a votação em plenário. A previsão é que até o fim de setembro a PEC seja votada em 2 turnos pelos senadores. Bom, a gente sabe que a leitura deve ser feita em plenário ainda hoje. E aqui no estúdio, quem está com a gente é o comentarista Cláudio Humberto para falar dessa primeira etapa na Câmara dos Deputados. Cláudio, chamou a atenção a ida do Paulo Guedes, né? Logo em seguida. Ele, técnico, economista, virou um articulador do governo, né? Exatamente. Aliás, essa mudança de atitude do governo, que era reclamada por Rodrigo Maia, foi pilotada pelo ministro da Economia, mas principalmente pelo secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, que foi um gigante, né? Essas pessoas no Ministério da Economia é que, de fato, viabilizaram a articulação política, né, que aprovou a reforma. O Rogério Marinho já tinha se destacado no governo Temer, ele, como deputado ainda, foi o articulador da reforma trabalhista, né? Foi o relator da reforma trabalhista, né? Ele, de fato, é muito preparado, é um desses quadros da política que foram revelados recentemente, né? E que só tem dado demonstrações de competência. No Ministério da Economia, eles chegaram a montar uma sala de situação, uma sala de um comando de guerra. E cada uma daquelas pessoas, né, e o que é interessante é destacar que da equipe que fez parte, que elaborou o projeto de reforma e que participou dessa articulação, são todos servidores públicos. É gente, servidor de carreira, gente que, ao contrário do senso comum, né, tinha consciência de que era necessária a reforma. E eles tinham até uma situação curiosa, que quando um deles conseguia virar um voto de um deputado para que o deputado votasse favoravelmente à reforma, eles aplaudiam, eles gritavam, eles comemoravam como se fosse um gol do Brasil na Copa do Mundo. Muito interessante, mas foi essa gente que de fato articulou a vitória. Para encerrar, passa no Senado tranquilamente? Passa no Senado, eu acho que sim. A expectativa é que o Senado não modifique esse projeto, senão ele volta para a Câmara e começa tudo de novo. Coronel Julian Rocha Pontes é o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele vai substituir a também coronel Sheila Sampaio, exonerada no início dessa semana pelo governador Ibanez Rocha. Pontes já foi chefe de segurança da vice-governadoria entre os anos de 2011 e 2014 e vinha exercendo o cargo de subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública. O governador afastou Sheila Sampaio e o chefe de gabinete Marcos Paulo Cobalt para prestigiar o secretário de Segurança Anderson Gustavo. Os dois estariam agindo para que o secretário fosse apenas uma rainha da Inglaterra, aquele que reina, mas não governa, né? Como sempre aconteceu no DF, aliás. Além de esvaziar o poder de Anderson Gustavo, a dupla exercia uma espécie de poder paralelo na área de segurança. Assunto de novo para Cláudio Humberto. O governador acertou? Acertou em cheio, né? Porque aqui há essa tradição, aqui essa prática, né, das duas polícias, militar e civil, de ignorar a autoridade do secretário de Segurança, que é tratado como se for uma rainha da Inglaterra. O governador Ibanez decidiu que no governo dele isso não aconteceria e portanto, ele quis prestigiar o secretário. A situação é tão visceral para certos setores mais atrasados da Polícia Militar, que a comandante que foi demitida, ela saiu ainda dizendo que o comando da Polícia Militar não deve obediência ao secretário, só deve obediência ao governador. Isso é falso. Deve obediência, sim, ao secretário. Há uma subordinação clara, explícita, legal, prevista em lei. Mas tanto ela quanto o antigo chefe do gabinete militar agiam no sentido de ignorar essa hierarquia.
Bom, a seguir, o site do MEC estaria sofrendo sucessivos ataques cibernéticos e a Polícia Federal entra no caso. É o que você vai ver no Band Cidade logo depois do intervalo. Você sabe como é que está o nível do seu colesterol? Hoje é o Dia Nacional de Controle desse tipo de gordura, que pode ser uma grande inimiga do coração. E aqui no quadro Consulte o Doutor, a gente conversa com o cardiologista Antônio Aurélio Fagundes. Boa tarde, obrigado por atender nosso convite. O que exatamente é o colesterol? Todo mundo fala disso, né? Desde pequeno eu ouço falar disso, mas o que exatamente é e o que pode acontecer se tiver muito colesterol no sangue? Então, colesterol é uma gordura endógena produzida pelo próprio organismo, que pode se depositar na parede das artérias. Todos nós temos colesterol naturalmente, mas em níveis elevados, ele pode se depositar na parede das artérias e causar obstruções que podem levar ao infarto, ao AVC e outros problemas de saúde também. Isso seria o quê? Tanta gordurinha que o sangue para de correr ali? É como se fosse um cano entupido, mais ou menos? Exatamente. É semelhante a um cano obstruído por uma sujeira. Então, a parede das artérias, ela sofre uma deterioração pelo acúmulo de colesterol. Esse colesterol vai se depositando como um cano que vai ficando sujo. Em um determinado momento, por uma obstrução excessiva, você pode ter um entupimento total da parede da artéria, que vai levar, se for no coração, a um infarto, se for no cérebro, um AVC. Agora, o que pode ser feito para evitar esse tipo de coisa? As medidas mais eficientes e as mais práticas são as mudanças do estilo de vida. Então, uma alimentação adequada, com baixo consumo de gorduras e de frituras, atividade física regular, a perda do peso, interrupção do tabagismo. Então, são os hábitos de vida que vão levar com que a gente tenha, de uma forma eficiente, o controle dessa doença chamada dislipidemia. Bom, ainda fazendo paralelo com o cano entupido, vamos supor que alguém como 62 anos, como eu, tem uma vida não muito boa, sem praticar esporte e tudo, e os canos estão lá meio sujinhos já. Tem jeito de limpar? Tem jeito da gente controlar a dislipidemia através do uso de medicações que vão diminuir os níveis de colesterol e vão impedir que novas placas de gordura se depositem. Então, com isso, a gente interrompe o processo, impede que haja uma progressão dessa doença que a gente chama de aterosclerose. Agora, o nosso tempo está acabando, mas rapidamente, o que fazer ao longo da vida para evitar? Fundamental fazer avaliação médica periódica, a dosagem do colesterol ela é fundamental a partir dos 30 anos e adotar hábitos de vida saudáveis. Fazer exercício e comer bem. Exercício, comer bem, controlar o peso, o estresse e não fumar. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas dicas. Olha, depois de uma quarta-feira inteira de expectativas, o Supremo Tribunal Federal mandou suspender a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo. A remoção tinha sido decidida pela Justiça do Paraná a pedido da Polícia Federal. A determinação da transferência havia partido da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Ela atendeu uma solicitação feita pela Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que alegou que a permanência de Lula em suas dependências está causando transtorno às funções do órgão. Segundo o pedido, a Polícia Federal não tem estrutura para execução de penas e tem sido obrigada a comprometer parte do efetivo para colocar segurança adicional no entorno do prédio, ocupado por grupos de pessoas desde a prisão do ex-presidente em abril do ano passado. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da Corregedoria dos Presídios de São Paulo, atendendo à Justiça Federal do Paraná, autorizou a remoção de Lula e determinou que o ex-presidente fosse recolhido na penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista. Uma cela da unidade foi esvaziada para receber Lula, que foi condenado na Lava Jato a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a decisão de transferir Lula para São Paulo e se colocou à disposição da bancada do PT para que os direitos dele, como ex-presidente da República, sejam garantidos. No fim da tarde, o Supremo decidiu em plenário, por 10 votos a 1,
pela suspensão da transferência. Os ministros decidiram manter Lula em Curitiba até que seja julgada a ação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo que condenou o ex-presidente. A defesa de Lula havia enviado uma petição ao STF pedindo que ele fosse libertado ou ficasse em Curitiba ou em uma unidade com sala de Estado-Maior. Em setembro, Lula poderá requerer a progressão para o regime semiaberto. Além disso, se a segunda turma do STF acatar o pedido da defesa do petista para que os processos contra ele sejam anulados, o ex-presidente seria solto imediatamente. O petista ainda responde a outros 6 processos em diferentes instâncias da Justiça Federal. Cláudio Humberto, apesar de todo o auê que isso causou no país inteiro, ontem acabou sendo a Batalha de Itararé, né? Que não aconteceu. Na sua opinião, o Supremo agiu certo? Acho que não. Acho que o Supremo se meteu onde não devia. O Supremo desrespeitou aí o rito da justiça. Como ensinou, aliás, durante a sessão o ministro Marco Aurélio, que foi voto vencido, né? Ele perdeu, aliás, de goleada. O ministro Marco Aurélio lembrou que uma decisão de primeira instância deve ser revista ou deve ser avaliada pelo tribunal correspondente, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas aqui vivemos num país em que pessoas poderosas conseguem fazer o que o Lula consegue fazer no Supremo, passar na frente de todo mundo. Há milhares de pessoas, de casos, clamando por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quando se trata do Lula, isso é colocado... Fura a fila numa boa, né? Suspende tudo e fura a fila. Ontem o Supremo Tribunal Federal se transformou no tribunal político. Foi menos uma vitória do ex-presidente e mais uma derrota da Lava Jato. Os ministros claramente agiram de maneira até corporativista, no sentido de mandar um recado para a Lava Jato, depois da notícia de que procuradores lá de Curitiba teriam investigado ou iniciado investigação ilegalmente, né, até criminosamente, contra o ministro Gilmar Mendes. E ali a corporação se uniu para mandar dizer, olha, isso aí não pode, quem manda aqui somos nós, etc. Isso explica, por exemplo, o fato de ministros que são até adversários, inimigos pessoais, Barroso e Gilmar Mendes, votarem do mesmo jeito. A pedido do Ministério da Educação, a Polícia Federal apura supostos ataques cibernéticos em 3 sistemas do MEC. O programa Universidade para Todos é um deles. Quem acompanha esse caso é a repórter Isabel Mega, da rádio Band News FM. Segundo o MEC, 3 sistemas, pelo menos, foram afetados. O sistema do FIES, o sistema do ProUni e também o sistema do Presença, que é utilizado para o pagamento de beneficiários do programa Bolsa Família. Até o momento, formalmente, ainda não dá para dizer que a situação já é investigada pela Polícia Federal, até porque o Ministério da Educação ainda está entregando um material com informações sobre essa suposta invasão à APF. Agora, o que o secretário executivo do MEC, o Antônio Paulo Vogel, disse é que há indícios robustos de que realmente houve esse caso de sabotagem, que eles começaram a observar alguns problemas, alguma instabilidade e, sobretudo, indisponibilidade dos sistemas do MEC e aí começaram a suspeitar de que realmente poderia se tratar de um caso de sabotagem. Ele não deu maiores detalhes, inclusive se há ou não já alguma hipótese do que ou de quem estaria por trás desses ataques. O caso, portanto, vai ser investigado pela Polícia Federal. E o que o MEC afirma é que ninguém vai sair prejudicado. O MEC diz que prazos podem ser alterados em relação ao ProUni e ao FIES para que não haja nenhum tipo de intercorrência para os estudantes que estiverem se inscrevendo nesses programas. E também não há prazo para que esses sistemas voltem totalmente ao normal, já que eles ainda estão apresentando um certo nível de instabilidade. A Terracap anunciou hoje um pacote de obras em todo o Distrito Federal. Serão mais de 400 milhões de reais. Vicente Pires foi considerada a agenda prioritária e não era para ser diferente, né? A repórter Natália Pazzi tem mais informações.
Boa tarde, Sérgio. A todos que acompanham o Band Cidade, mais de 426 milhões de reais serão investidos em obras de infraestrutura em todo o DF. Apenas Vicente Pires, que é a agenda prioritária do GDF, vai receber 150 milhões em investimentos. Entre as obras estão previstas a execução de drenagem pluvial e pavimentação. Outra parte do valor será aplicada em obras de drenagem e pavimentação, redes de água e esgoto, além de iluminação pública no Recanto das Emas, Parque das Bênçãos, Samambaia, Noroeste, Guará e Lago Norte. Parte da verba é recurso da TerraCap e a outra vem de um empréstimo feito entre a empresa e o Banco de Brasília. A medida deve permitir geração de emprego e renda. A TerraCap também vai passar a oferecer oportunidades de investimentos para o setor produtivo. Obras no Noroeste e também no Parque Burle Marx devem ser finalizadas. Obrigado, Natália. Cláudio Humberto, ótimo, mas ainda falta muita coisa, porque o dinheiro ainda está curto no governo, né? É muito curto, né? Afinal de contas, eu até publiquei isso na minha coluna essa semana, confirmando informações oficiais da Secretaria de Fazenda, mostrando que, confirmando que para cada R$1 arrecadado no GDF, 82 centavos vão para o bolso dos servidores. Então, o que sobra para a manutenção da máquina e para investimentos como esse da TerraCap, né? É muito pouco, é uma quantia irrisória. Então é importante mesmo. O governador Ibanez Rocha, inclusive, eu ouvi sobre esse assunto, e ele disse que foi difícil convencer a empresa, digamos assim, a cumprir o que está na lei que criou a TerraCap. A TerraCap existe para isso, para usar os seus recursos na execução de obras, né, que melhorem a qualidade de vida da população. Mas o melhor ainda está por vir. Na terça-feira que vem, no Ministério da Economia, haverá o lançamento oficial de um pacote de privatizações aqui no governo do Distrito Federal. Em princípio, estão incluídos nesse pacote as estatais SEB, de energia, CAESB, de água e saneamento, metrô e até a rodoviária do plano piloto. O governador Ibanez Rocha tem a expectativa de que esses leilões de privatização das empresas rendam ao governo do Distrito Federal pelo menos 10 bilhões de reais. Isso são 12 vezes mais do que esse dinheiro que vai ser usado pela TerraCap em obras. E todo esse dinheiro, 10 bilhões, vai ser aplicado, segundo Ibanez, em obras também em todo o Distrito Federal. Que ajuda a girar a economia. E empregos, né? Gerar empregos, sem dúvida nenhuma. Bom, agora a gente vai falar de cultura. E aqui vai uma dica de um livro, tá? O jornalista Hélio Doyle se aventura agora pela ficção. Interregno, o Feitiço de Tobago, é o primeiro romance dessa nova fase não realista do autor. A obra foi lançada ontem. Dos fatos à ficção, das páginas dos jornais para as páginas de um livro. Além de jornalista, Hélio Doyle também é mestre em comunicação, documentarista, consultor público e agora autor do livro Interregno, o Feitiço de Tobago, um romance de 338 páginas. É a primeira obra de ficção dele. Eu não tinha tempo de escrever, pelo trabalho, né? E também eu nunca tinha feito ficção. Eu sempre fui jornalista, nunca tinha feito ficção. E, de repente, o tempo apareceu, eu tive ali 3 meses em condições de fazer e comecei a escrever. Mas eu não comecei a escrever um livro, eu comecei a escrever o argumento para um filme. E o argumento foi crescendo, as histórias foram se desdobrando e acabaram virando um romance. Por isso é possível notar uma linguagem cinematográfica em vários momentos ao longo da leitura. Quando eu vi o que eu imaginava 20, 25 páginas, começou a crescer demais. Eu falei, não é mais um argumento, agora passa a ser um romance mesmo. E aí comecei, já trabalhei como um romance. O lançamento foi ontem em um restaurante na Asa Sul. Jornalistas e admiradores fizeram questão de estar presente. Eu estou muito curioso para saber o que ele escreve aqui. Ele é um cara diferente, de uma cultura muito vasta, não tem erro. É um romance que com certeza vai ser, como toda a trajetória dele, espetacular. Ser romancista para o Hélio Doyle é fácil. A seguir, 6 pessoas presas acusadas de tráfico de uma nova droga sintética chamada DMT. É logo depois do intervalo. Está aberta a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2019 e ano base 2018. Vão ser
3 bilhões e 800 mil reais pagos a quase 3 milhões de contribuintes. O dinheiro entra na conta no próximo dia 15. Para saber se você teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou então ligue no Receita Fone, que é o número 146. Nova droga nas ruas. O perigo agora se chama DMT. O alucinógeno é encontrado em folhas de algumas plantas típicas da América do Sul e, como a maioria das drogas, pode causar danos irreversíveis ao cérebro. A polícia prendeu hoje uma quadrilha de classe média que traficava essa substância. 6 pessoas estão atrás das grades. Foram cumpridas ainda 20 mandados de busca e apreensão no Plano Piloto, Guará, Jardim Botânico, Sobradinho e Águas Claras. Segundo as investigações, a clientela era seleta, pessoas de muita grana, alto poder aquisitivo. É o primeiro registro de tráfico de DMT aqui na capital do país. E não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Você sabe, o seu vídeo pode virar uma reportagem aqui no nosso jornal. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando Bruno Mendes, José Duílio e Adriano de Oliveira, os donos da bola que estão arrebentando de audiência. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!